Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades, está aí na sua telinha. Semana de 6 a 12 de fevereiro, mural de notícias. Mutilação sexual das mulheres faz 200 milhões de vítimas no mundo. As mulheres que desafiam o regime no Irã, tirando o véu da cabeça. Rússia envia mísseis para a enclave no Báltico. Lei protege Polônia de acusações de conivência com crimes nazistas e cria mal-estar diplomático. E Rússia vendeu 15 bilhões de dólares em armas em 2017. E uma vez lido o mural de notícias, a gente vai para aquela aulinha de destaque. E vamos sem demora para a aula de destaque, que é sobre mutilação sexual das mulheres, né, fazendo aí 200 milhões de vítimas no mundo. E para quem não sabe, a mutilação sexual, ela ocorre já há milênios em algumas culturas, não ocorre só entre os judeus, né, que faz a circuncisão, tirando ali o prepúcio do pênis, né, no 7º dia de nascimento do menino. Claro, né, só o menino poderá ter um prepúcio. Então, isso na cultura judaica já é uma tradição milenar. Inclusive, uma curiosidade, né, o rabino que faz essa circuncisão, ele tem que usar ali uma pedra, não pode ser metal, tem que ser uma pedra. Ela é feita num corte só, não pode ficar lá cortando, é feita num gesto muito rápido e a higienização, né, a primeira higienização do pênis do menino circuncisado, quem faz é o próprio rabino, que o circuncisou. E ele faz isso com a boca. Gostou da curiosidade? Então, existem outras, mas falando sério, vamos lá. Essa questão da mutilação, primeiro, eu acho sempre bom lembrar vocês aqui, se é que eu precisaria fazer isso, mas é sempre bom, temos que respeitar a cultura alheia, a cultura de outros povos. Podemos não concordar? Sim, eu, por exemplo, não concordo, discordo plenamente dessa questão de mutilar, né, tirar aí, fazer uma mutilação clitoriana. Porque ao contrário da mutilação masculina, que é feita só a retirada da pele do prepúcio, as meninas não, é retirado o clítoris. Agora, cuidado, entre a cultura judaica, felizmente isso não ocorre. Mas na religião muçulmana, isso é corrente. Aproximadamente 30 países onde a prática da religião muçulmana é majoritária, praticam a mutilação feminina. 22 desses 30 já colocam essa prática como criminosa. Agora, você não vai mudar isso do dia para a noite. Então, as próprias mulheres contribuem para que essa mutilação ocorra. Você tem lá a avó, a mãe, a tia, a cunhada, a vizinha. As mulheres se organizam para fazer isso, não é? Por quê? Porque a menina, ela não vai conseguir casar, ou ela não vai conseguir um marido, se não se possuir o clitóris. E óbvio, a mãe, a avó, a tia, a cunhada, todo mundo quer ver a menina já encomendada aí para um casamento, elas vão fazer essa mutilação, que óbvio a ONU combate, organizações de direitos humanos também, não é? A Unicef, organizações de saúde, todo mundo combate. O problema é que, como eu lembrei, apesar de 22 países muçulmanos proibir, isso não muda
do dia para a noite. E é claro que isso ainda é praticado, principalmente a Somália, esse país da África Oriental, que tem, né, segundo aí as pesquisas, o maior número de mulheres mutiladas entre os países de prática muçulmana que praticam aí a mutilação. No Egito, que é um país, o Egito, ele, entre os países muçulmanos, ele é até considerado bem aí adiantado, a prática é feita por médicos. Não que a maioria das mulheres praticam, mas os pais que assim exigem, levam a menina a um médico. Enquanto que em países africanos, como por exemplo, você pegar aí Serra Leoa, onde é praticado, isso é feito com a gilete por mulheres que se dizem capacitadas de fazer isso. Então, o texto aqui, que a gente achou por bem tocar nesse assunto, porque no dia 2 agora, deixa eu só conferir aqui, dia 2, não, perdão, dia 6 de fevereiro é a data mundial do combate à mutilação feminina. Então, por essa data ser lembrada, nós achamos por bem trazer esse tema, que é para muita gente ainda uma novidade. A menina, ela pode, a prática da mutilação pode ser feita a partir de 5, 7 anos. A prática das meninas que menstruam a primeira vez. É óbvio que essa prática visa tirar qualquer prazer sexual que a mulher, que a menina vai desenvolver, e é por isso que os maridos acham que isso vai deixá-lo mais tranquilo, ela não vai trair, não vai desejar outro homem, mas isso é cultural e não é uma prática atual. Ela já vem há muito tempo. Então, no Islã, e eu acho, né, na minha opinião, nós temos que respeitar, porque afinal de contas, há determinadas coisas que fazemos na nossa cultura que eles lá consideram bárbaras, né? Assim como nós também podemos considerar. Agora, mudar esse aspecto cultural, religioso, social, não é, de um povo, só porque nós defendemos os direitos humanos, é muito complexo e é óbvio que nesses países a maioria das pessoas não aceitam. Aí eles vão considerar isso e é direito deles uma interferência muito séria na cultura deles, né, e na religião deles, mas sem pretender criar polêmicas, é importante também para nós aqui ocidentais divulgar essa prática que, óbvio, é muito bárbara, né? Deveria, se possível, ser erradicada o mais rápido possível, desde que eles lá, né, que os povos de lá aceitem isso e reflitam sobre o perigo, porque muitas das meninas que sofrem a mutilação, né, como eu lembrei, são 30 países, você tem aí Guiné-Bissau, você tem o Sudão, você tem Marrocos, mas são países do norte da África que são islamizados, e quando a população é muito pobre, eles utilizam, como eu disse, canivete, a gilete, utilizam objetos de ferro cortante e que muitas vezes causam uma infecção e a menina vem a falecer por causa disso. Fechou? E vamos lá, continuando aqui o nosso top atualidades. Mundo hijab. As mulheres que desafiam o regime no Irã tirando o véu da cabeça. Acabei aqui de falar desse aspecto cultural que é a mutilação feminina, não é praticada, como você já ficou aí minutos ouvindo aqui a minha reflexão, e estamos de volta com esse outro aspecto religioso, cultural dos países muçulmanos, que é a exigência do uso do véu obrigatório, né, entre mulheres, claro, que vão para fora de suas casas. Dentro de casa elas não são obrigadas
a usar esse véu. No caso do Irã, que é aí uma república, um país, né, cujo lá até a década de 80, não é? O Shah Reza Pahlavi tentou ocidentalizar o Irã, esse importante país aí do Oriente Médio. Então, não podemos nos esquecer que quem, na verdade, governa o Irã são os ayatollahs. E aí complica, né? As mulheres que estão fazendo isso, realmente, elas têm muita coragem. Porque também há essa prática de que mulheres que aparecem sem o véu na cabeça, elas são apedrejadas em público. Não vá confundir com a lapidação. A lapidação é uma outra questão. Mas homens gospem nessas mulheres e mulheres atiram pedras nessas mulheres que não usam o véu. Então, é realmente com muita coragem as mulheres estarem fazendo isso. Relação: regime do Irã e hijab obrigatório. Sugestão de leitura: metade dos iranianos é contra o hijab obrigatório. Mundo míssil. Rússia envia mísseis para enclave no Báltico. Então, para a Rússia, como era para a antiga União Soviética, a região do Báltico é uma região estratégica. Os russos atuais, né, a Rússia moderna, e depois da queda em 91 da União Soviética, eles vêm enfrentando problemas nessa região e é uma coisa preocupante. Se o governo, o seu Vladimir Putin, está mandando mísseis para lá, é porque de repente as coisas estão realmente esquentando. Tá? Então, o envio, não é, de mísseis nos mostra isso. Relação: mísseis para o enclave, ogivas nucleares. Sugestão de leitura: vice-presidente dos Estados Unidos diz que Rússia é maior ameaça aos países bálticos. Mundo Lei. Lei protege Polônia de acusações de conivência com crimes nazistas e cria mal-estar diplomático. Isso já era esperado, já comentei aqui e provavelmente vou continuar a comentar. Estados Unidos e principalmente, claro, Israel estão muito preocupados com essa lei. Importante, hein? Porque eu vou voltar a falar aqui da Polônia. O novo governo polonês é de direita e conservador e nacionalista. Não quer mais ouvir falar do envolvimento da Polônia nos crimes nazistas. Lembrando que Auschwitz, o mais importante campo de concentração e que é ponto de visitação até hoje sobre os crimes nazistas na Segunda Guerra Mundial, fica onde? Na Polônia. Então tá aí o texto e o link para você conferir. Relação: projeto de lei Holocausto. Sugestão de leitura: parlamentares poloneses apoiam o projeto de lei sobre o Holocausto. Estados Unidos expressam preocupação. E Mundo Economia. Rússia vendeu 15 bilhões de dólares em armas em 2017. E olha, se para você, candidato, é novidade isso, né? Essa montanha de dinheiro em vendas de armas. E se você acha que o governo russo está pegando pesado, está jogando sujo fazendo isso, né? Só você assistir aí um filme muito interessante chamado O Senhor das Armas, não é? Nicolas Cage. Se você já viu, sabe o que eu estou falando. Nesse filme, inclusive, no final dele, ele lembra, o vendedor de armas lá, quais são os países que mais vendem armas no mundo. E os 5 países do Conselho de Segurança Permanente da ONU. Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. São eles que vendem mais armas no mundo, então não pode ser novidade o fato da Rússia ter faturado aí bilhões de dólares em vendas de armas, e é por isso que essa história de que tem que haver paz no mundo, tem que haver, mas isso não interessa à indústria
bélica, porque você imagina que isso representaria em prejuízo para russos, para americanos, que faturam bem mais que os russos, ou chineses, ou o Reino Unido ou a França. Não é? Relação armamento e economia. Sugestão de leitura: venda mundial de armas tem primeiro aumento em 5 anos. E continuando aqui o nosso top atualidades, vamos à solução do desafio da semana passada. E se você não sabe qual é a questão, ela está aí, né? Uma questão muito objetiva, muito direta. E eu espero, e nós aqui do NEAF esperamos, que você tenha escolhido a alternativa correta, que é a alternativa B. B de bola, não é? Qual mesmo a palavrinha? Youthquake. Isso, Youthquake. Muita gente achou que era o fake news. Então vamos tirar aqui uma dúvida, porque eu mesmo cheguei a falar aqui no começo do ano que a palavra fake news seria a palavra escolhida pelo dicionário Oxford. E ela era realmente para ser escolhida, vinha sendo muito cotada, tá? Já era tida como a palavrinha vencedora 2017, mas foi aí uma decisão meio que última hora, a mudança para essa palavra Youthquake, que não é nova, como é lembrado no texto do enunciado da questão. Então, para que você que precisa estar atualizado, muito cuidado. O dicionário Oxford escolhe todos os anos uma palavra que é escolhida como a palavra do ano, como, por exemplo, pós-verdade foi escolhida como a palavra 2000 para 2016, assim como, e aí tem até uma ligação direta, acreditava-se que a palavra escolhida para 2017 seria o fake news. Não. Então, o fake é a palavra então do ano, e você tem aí o texto para que você entenda que essa história de mudança cultural, política, social, não é? Influencia as pessoas jovens. Isso realmente é um fato que, para você que precisa entender e aprender sobre atualidades, vai até fazer aí uma provinha, não é? O TJ Interior, fica bem espertinho. E vamos finalmente para o desafio dessa semana. As palavras de ordem, trabalho, liberdade e dignidade usadas na Revolução de Jasmim em 2011 voltaram ao protagonismo em protestos que há uma semana ocupam as ruas de mais de 20 cidades desse país árabe do norte da África. O país em questão é o ou A. A. Egito. B. Tunísia. C. Líbia. D. Marrocos. Ou E. Chad. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 6 a 12 de fevereiro, esperando que você tenha gostado e que seja muito útil aí para a sua leitura e a sua pesquisa, você que quer aprender e entender melhor de atualidades. E deixando aqui o meu recado, depois de estudar, claro, vá dar uma puladinha no carnaval, não é? Uma fantasia aí bem básica, um piratinha, né? Uma coisa bem básica, pouca roupa, porque tem feito muito calor, felizmente. E aí, levanta o dedinho aqui, levanta o dedinho aqui e sai para comemorar, porque ninguém é de ferro. Um abraço.